Olá, queridos amigos, amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje nós estamos no 14º domingo do tempo comum. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus se pôs a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos amigos, queridos irmãos, o Evangelho deste domingo nos ensina onde encontrar Deus. Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza e na pequenez. No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos homens e que foi rejeitada pelos sábios e inteligentes, encontrou acolhimento no coração dos pequeninos. Os grandes, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus. Mas os pequeninos, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta 3 sentenças proferidas por Jesus Cristo. A primeira sentença nós encontramos nos versículos 25 e 26. É uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente os fariseus e doutores da lei que absolutizavam a lei e se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam à risca esta lei no tempo de Jesus. Eles não queriam questionar esse sistema religioso porque já haviam se instalado e se acomodado nele, e pensavam que, agindo desta forma, eles já tinham a sua salvação garantida. Os pequeninos são os discípulos de Jesus, que foram os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. Mas também, além dos discípulos de Jesus, podemos considerar como pequeninos do Evangelho de hoje os pobres e marginalizados que existiam no tempo de Jesus, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres consideradas de má vida e o povo simples da terra. Talvez vocês me perguntem, mas por que os doentes eles eram marginalizados no tempo de Jesus, apesar de estarem doentes? Porque naquele tempo toda enfermidade era considerada um castigo de Deus. E as pessoas que estavam doentes, elas estavam estigmatizadas, vítimas, porque deveriam ter cometido algum pecado na ótica teológica daquele tempo, né? Então, essas pessoas, Jesus as consideravam e as encontravam todos os dias pelos caminhos da Galileia. Eles eram considerados malditos pela lei, mas acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença, no Evangelho de hoje, nós vamos encontrar no versículo 27. Essa sentença se relaciona com
com a sentença anterior. Ela explica o que é que foi escondido dos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se do conhecimento, ou seja, da experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes, ou seja, os fariseus e os doutores da lei, estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. Eles consideravam que a lei era uma espécie de contato direto com Deus, através da qual eles conheciam a Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, eles se apresentavam como donos da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus, ele deixa bem claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer a Deus. Quando muito, conhecerá imagens distorcidas de Deus. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. A terceira sentença, nós a encontramos nos versículos 28 a 30 do Evangelho de hoje. É um convite para ir ao encontro de Jesus e aceitar a sua proposta. Assim Jesus se expressa: vinde a mim, ou tomai sobre vós o meu jugo. Entre os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicada à lei de Deus. E a lei de Deus era considerada a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso que deveria ser carregado com alegria por todo judeu piedoso. Na realidade, tratava-se sim de um jugo muito pesado. No tempo de Jesus, havia 613 prescrições legais que deveriam ser cumpridas pelos fiéis judeus diariamente. Seriam 365 leis ou mandamentos negativos, ou seja, proibições. Não se pode fazer. E 248 seriam prescrições ou mandamentos positivos, ou seja, deve-se fazer. Os mandamentos positivos obrigavam, por exemplo, o judeu a realizar determinadas ações, tais como a circuncisão dos meninos, práticas rituais de purificação de alimentos e objetos, ensinava como lavar as mãos antes das refeições, a quantidade mínima de água que deveria ser utilizada, apresentava as obrigações do judeu de guardar o sábado, etc. Os preceitos negativos proibiam certos comportamentos, tais como casar-se com mulheres estrangeiras, comer determinados tipos de alimentos, trabalhar no sábado, etc. A impossibilidade de cumprir no dia a dia esses 613 mandamentos da lei, escrita e oral, criava consciências pesadas e atormentadas entre os judeus. Os judeus que não conseguiam cumprir com todos os preceitos da lei se sentiam condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A lei daquele tempo aprisionava e afastava as pessoas de Deus. Jesus veio libertar as pessoas da escravidão da lei e lhes garantir que Deus não exclui nem amaldiçoa ninguém e convida a todos para integrar o mundo novo do reino que ele traz como proposta. É nessa nova dinâmica proposta por Jesus que agora os homens encontrarão a alegria e a felicidade que a lei não pode lhes dar.
Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta manhã de domingo também, vamos voltar às nossas orações para a nossa amada protetora Santa Rita de Cássia. Rezemos. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um excelente domingo para você e sua família, paz e bem.